Bom, pessoal, agora então a gente vai fazer o caso da estimativa de parâmetros no caso da Gaussiana multidimensional. Então, basicamente o que vai mudar agora é que o nosso vetor de entradas, né, é um vetor que está em Rn, né, n maior do que 1. Então aqui, por exemplo, a gente tem um problema onde nós temos mais do que uma característica. Naquele nosso exemplo de jogador de futebol e basquete, a gente estava utilizando como informação apenas a altura, e agora a gente pode utilizar algumas informações adicionais aí que poderiam aí representar melhor o problema, lembrando que, que é interessante que as características não estejam correlacionadas, tá? Ou seja, características que denotam coisas similares, altura e peso, por exemplo, né? Teoricamente a pessoa é mais alta vai ter um peso maior, então isso não é interessante. A gente tem que usar informações aí que sejam complementares, tá? Então aqui na equação 17, vocês podem ver que é a equação tradicional da Gaussiana unidimensional, multidimensional, perdão. Então basicamente vocês podem ver que isso aqui a gente chamava isso aqui, né, de probabilidade condicional, tá? Isso aqui é a nossa condicional, aquele nosso jargão da regra de Bayes, né, probabilidade a priori, a condicional e a posteriori. Então basicamente a única mudança que a gente tem aqui no que diz respeito em relação ao unidimensional é que agora nós temos então a média de novo, né, então isso aqui é um vetor em Rn, se eu tiver n características, então a média é um ponto no espaço n, e ao invés da variância nós temos a matriz de covariância, que uma matriz n por n, que eu já vou explicar para vocês aí qual é o significado dessa nossa matriz de covariância, tudo bem? Então o que vai mudar, basicamente, da Gaussiana unidimensional para a Gaussiana multidimensional, é que nós temos agora o vetor média, que é um vetor em Rn, e agora nós temos uma matriz de covariância, que é uma matriz n por n, tá? Onde n é o número de características. Então o que significa eu ter uma matriz de covariância, tá? Então aqui, por exemplo, tem uma matriz de covariância da classe I. Então basicamente, se vocês olharem a diagonal principal, ela vai armazenar a variância da característica daquela informação que está naquela linha, né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos a variância da característica, né? Da característica 1, essa aqui da característica 2, tá? E assim sucessivamente. Então a diagonal principal nos vai dar esse tipo de informação, tá legal? E o que a gente tem? Então olha só, sigma i quadrado é a variância do atributo, tá? E agora, nesse caso, o que significa, por exemplo, um sigma, tá? Eu tenho aqui um sigma ij, tá? O sigma ij, basicamente, ele vai nos dar a covariância, ou seja, qual seria a correlação, assim, de certa forma, entre os atributos i e j, tá? E depois a gente vai ver que a gente tem três tipos de classificadores bayesianos multidimensionais, por conta de três tipos de possibilidades que nós temos de acordo com a configuração dessa matriz de covariância. A gente já vai ver, tá? Mais para frente ali. E o poder do classificador bayesiano está diretamente relacionado à matriz de covariância, tá? Então, basicamente, se nós temos a correlação, né, se eu tenho o valor de sigma ij, né? Então, seria a correlação entre características j, tá? Se ele for positivo, então significa que se a característica aí aumenta, a j também. Se ele for negativo, significa que isso aí diminui, j também, tá? E a correlação, quando não existe correlação, ou seja, ela é nula, tá? Quando não existe nenhum tipo de, vamos dizer assim, atração entre essas variáveis, ou seja, elas são complementares, tudo bem? Bom, então o que acontece? De novo, né? O que nós temos? A gente viu no caso unidimensional que a gente faz a estimativa. Eu mostrei para vocês como é que calcula a equação da média, muito embora, né, seja engraçado isso, mas se a gente então maximizar, né, o logaritmo da probabilidade conjunta, tá? A gente cai numa equação que a gente quer derivar, e a gente derivando essa equação, igualando a zero, derivando essa equação com relação aos parâmetros que a gente queria encontrar, que no caso ali era a média e a variância, então a gente tinha encontrado, né, os valores das fórmulas que a gente sempre usou no dia a dia. Tá? Aqui a gente está trabalhando com o estimador da máxima verossimilhança. A gente vai fazer a mesma coisa para o caso unidimensional, tá? Então, de novo, temos a equação 19. Então, basicamente, agora nós queremos encontrar a média e a matriz de covariância que maximiza o log da probabilidade conjunta, tá? De novo,
a probabilidade conjunta é esse produtório, e para fins aí matemáticos a gente acaba utilizando o log, lembrando que, né, de novo, log de A vezes B é igual a log de A mais log de B, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho nessa equação, ah, 20, até chegar na equação que a gente quer derivar. E depois a gente vai derivar então com relação à média e depois com relação à matriz de covariância, e a gente vai chegar então de novo, né, como é que eu calculo a média amostral e como é que eu calculo a matriz de covariância, tá? Então de novo, né, o que nós temos aqui? O log de um produtório, né, quando eu aplico o log vai ter o somatório, tá, desses logs, que na verdade esse aqui vai ser minha gaussiana, né, e a somatória dos logs, né? Então aqui eu vou ter a minha gaussiana, que é aquela equação da gaussiana multidimensional que eu vou plugar aqui. Tudo bem? De novo, né? Log de A vezes B é log de A mais log de B. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a distributiva nesse somatório aqui. E a gente vai obter esses dois termos aqui embaixo. Tudo bem? Não mudei nada, eu só apliquei propriedades de log e o distributivo do somatório que estava ali para fora. Tá? Continuando, nós vimos, né? Eu tenho aqui um somatório de xj para todo x1i, lembrando, x1i é o conjunto de amostras de treinamento da classe I, como esse somatório, né? Ele está só variando em xj, então ele basicamente é um somatório sobre todos os elementos da classe I, que na verdade é então o MI, né? Lembrando que MI é o número de elementos da classe I, então eu vou substituir esse somatório pelo MI, igual a gente fez com a gaussiana unidimensional. Tá? E o que mais que a gente faz, né? Nós temos, só voltar aqui na equação anterior, tá? Agora eu vou trabalhar nesse termo aqui, ó. Bom, o que nós temos aqui, tá? Então o MI vai entrar no lugar, esse termo aqui se mantém, tá? Lembrando, log de A dividido por B é log de A menos log de B. Então nós temos log de A menos log de B, que é o denominador dessa equação aqui. Tá? Log de 1 vai dar 0 e vai sobrar o quê? Tá? Log de A vezes B. Tudo bem? Esse menos que estava aqui eu vou jogar para cá, por isso que ele vem para cá. Tá? Esse termo aqui se mantém. Então aqui ó, log de A vezes log de A vezes B vai ficar o quê? Log de A mais log de B. Esse termo aqui se mantém. Tudo bem? O menos continua para cá. Bom, de novo, continuando mais um pouquinho, tá? Eu vou escrever a equação aqui para facilitar para nós. Aí, qual que é a próxima etapa? Aplicar a distributiva do MI, tá? Então, eu vou ter essas duas equações aqui. Esse termo se mantém. E no final do dia, pessoal, o que a gente vai ter, tá? Lembrando, log de A elevado a B é B vezes log de A. Então esse N sobre 2 vai descer aqui, ó, e vai multiplicar pelo MI. Por isso que a gente vai ficar aqui. Por isso que nós temos esse menos N sobre 2, tá? E esse meio que estava aqui também, ele vem para cá, por isso que aparece um 2 aqui. Então no final do dia, essa aqui é a equação que a gente vai derivar de novo, né? O que a gente fez? Nós temos um problema de maximização da probabilidade conjunta, a gente transforma isso então, que é um produtório, a gente transforma esse problema de maximização do log dessa probabilidade conjunta, que vai acabar sendo então somatório dos logs, tá? Que vai ser a nossa gaussiana unidimensional, e a gente acabou trabalhando nessa equação, não derivamos nada ainda, fizemos apenas, utilizamos basicamente propriedades de log para chegar na equação que eu quero derivar, de novo, né? Quando eu tenho a produtivização, igual a zero, tá? E depois eu derivo com relação às variáveis que eu quero encontrar. Que são as variáveis que vão resolver aquele meu problema de maximização ou de minimização. Tudo bem? Vamos então fazer a estimativa, vamos fazer a derivada, tá? Dessa nossa equação que a gente encontrou com relação à média. Tá, então, de novo, né? Vamos lá derivar aqui. O que nós temos, então? Esse termo aqui, pessoal, lembrando, né? De novo, ele não tem a variável mi nele, então ele vai virar zero. Esse outro termo também não tem, então só vai me sobrar esse termo aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai igualar isso aqui a zero. E aí que vem uma das belezas, né? Lembrando, a gente vai sempre manipulando as equações para chegar onde a gente quer. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos lados por esse termo. Não tem nenhum problema fazer essa mágica desde que eu faça ela para os dois lados da equação. Tá? Fazendo isso eu consigo simplificar muito a equação e chegar nessa forma aqui que é muito parecida, praticamente igual à da gaussiana 1D. Tá?
voltando aqui, ó, eu vou aplicar a distributiva aqui dentro, tá? Vou obter esses dois termos, tudo bem? Lembrando, este somatório aqui, ele é em J, tá? E eu tenho uma variável MI, então essa minha variável MI, ela vai acabar ser constante, esse somatório ele vai valer MI, que é a quantidade de elementos que eu tenho da classe I, tá? E por fim, rearranjando os termos, a gente obtém aqui a equação da média, que é a mesma equação, tá? Da Gaussiana 1D, só que notem que eu estou colocando aqui o Mi em bold, né? Porque o Mi é um vetor média, não é mais um escalar, né? Então o meu Mi estimado aqui, né? Ele pertence a um Rn, tudo bem? Bom, continuando, agora a gente vai fazer aqui um pouquinho mais chatinho, mas vamos lá. É a derivada, então, agora com relação ao sigma i, tá? De novo, tá? O que a gente vai fazer? Não tem esse determinante aqui, tá? Então, o que acontece? Essa aqui é a equação que a gente quer derivar, tá? A mesma equação que a gente acabou utilizando ali, né? Para média. Bom, esses termos não possuem sigma, perdão, esse aqui não possui sigma, ele vai para zero. Eu tenho aqui, pessoal, tem um livro muito bom que chama Matrix Cookbook, que ele dá muitas informações sobre como calcular a derivada das matrizes. Até o professor Alexandre Derivada da Federal de São Carlos tem uma aula bastante interessante sobre algumas partes mais matemáticas, a gente não acaba abordando aqui, mas para nós o que interessa saber? Eu quero calcular a derivada com relação ao sigma i, né? Então a derivada, tá? Isso aqui acreditem, tá? A derivada do log do determinante de uma matriz com relação a ela, tá? É o que? É a inversa dela. Tá vendo? A menos 1 transposta. Só que, pessoal, lembra a nossa matriz de covariância? Nosso sigma i, ele é uma matriz quadrada. N por N, onde N é o número de características, tá? Então, o transposto de uma matriz quadrada, tá? É igual, como ela é uma matriz simétrica, tá? Então, eu posso eliminar o transposto. Então, no final do dia, vai ficar somente a inversa, tá? Então, o log de determinante de sigma i vai dar o quê? Inverso de sigma i. Por isso que apareceu esse inverso aqui. Tudo bem? E ainda tem esse outro texto aqui para derivar, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai derivar isso aí, tá? E o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai utilizar, né, para usar algumas propriedades, na verdade, do traço, tá? Então, o que é o traço de uma matriz, tá? O traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal, que no final do dia vai dar um valor real. Tudo bem? Esse termo aqui, ó, é que a gente vai utilizar o traço para poder usar a propriedade da derivada do traço. Por isso que a gente está fazendo isso aqui, tá? Esse termo todo aqui, ó, ele vai dar um valor real. Tá? Então o traço de um valor real é ele próprio. Então por isso que não tem problema eu colocar traço em cima de todo esse termo, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Tudo bem? Então olha só. Eu vou colocar traço. Então, como esse termo aqui ele dá um valor real, dá um escalar, então ele é igual ao traço dele próprio. Então a gente utiliza isso por quê? Tá? Então só plugando o traço aqui, eu sei que a derivada, tá, pessoal, de uma matriz, tá, vezes a transposta, o traço, perdão, tá, de uma matriz vezes a transposta dela. Olha só, isso aqui é uma matriz, né? Tá? Na verdade, eu poderia representar como sendo uma matriz, tá? Dela, tá? Vezes a transposta dela, tudo bem? E tendo uma variável sigma i no meio, tá? Ela equivale, tá? Ao que, pessoal? Ela equivale a essa seguinte formulação aqui, ó, tá? Vai ser sigma i inverso multiplicado por a transposto a sigma i. Tudo bem? Então, por isso que eu utilizei o traço para todo esse termo aqui. Na hora que eu derivar, eu vou obter esse termo aqui, ó. Tá bom? Para que eu estou fazendo isso? Então, agora a gente derivou tudo que derivar, só agora a gente tem que manipular mais um pouco essa equação, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa equação por meio, tá legal? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Multipliquei essa equação por meio. Aí, quando eu faço isso, eu sumo com esse 2 e com esse meio aqui, tá? Vou ter essa equação agora. Tudo bem? Agora, como esse somatório está rodando em J, o que eu vou fazer?
Tá? Eu vou colocar o sigma i inverso, que ele não tem nada a ver com J, fora do somatório. Tá? E eu vou deixar esse outro também fora do somatório. Só estou mexendo nos termos. Tá? Aí o que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar. Note que tanto esse termo quanto esse tem o sigma i inverso, tá? Que é uma matriz de covariância inversa. Então eu vou colocar ela em evidência, tá? Aí vai ficar, então, menos m de i. E esse terminho aqui. Foi igual a zero. Lembrando que quer derivar, vou igualar a zero. Bom, essa é a equação que a gente tem. Agora a gente começa com algumas. Eu quero simplificar a minha equação, né? Não tem nenhum problema eu fazer algumas coisas meio mágicas aqui. Mas na verdade eu quero eliminar esse termo, certo? Então não tem nenhum problema eu multiplicar essa equação por 1 sobre a matriz de covariância inversa. Porque se eu fizer isso, eu elimino esse termo aqui, tá? Isso multiplicado por zero vai dar zero. Perfeito, eu vou chegar aqui. De novo, eu vou multiplicar essa minha equação aqui por sigma i. Se eu deixar multiplicar por sigma i ambos lados, então sigma i aparece aqui. E olha que interessante, sigma i versus sigma i inversa vai sumir. Porque a matriz multiplicado pela identidade, pela inversa dela dá a matriz de identidade, que é valor de 1, tá? Nesse nosso caso. Então o que vai acontecer? Eu vou chegar nessa equação. Tá? Aí eu vou manipular ela mais um pouquinho. Se eu isolar o sigma i, a gente vai então chegar na expressão, que é a expressão conhecida para a matriz de covariância. Então, de novo, né? O que a gente fez? A gente utilizou o estimador da máxima verossimilhança na equação que eu quero otimizar e igualando ela e calculando as derivadas com relação aos parâmetros que eu quero encontrar, eu chego então nas fórmulas da matriz de covariância e da média. Então, na verdade, de novo, né? Qual é a ideia do classificador bayesiano conjunto de treinamento, na etapa de treinamento? Assumindo que eu tenho uma gaussiana por classe, calculo a média e a variância, se for um D, ou matriz de covariância, se for um D, tá? Depois para cada, eu tenho que calcular a posteriori, né? Que é dado um elemento, qual a probabilidade, isso é treinamento. Já no teste, né? Como é que eu faço? Tem uma amostra, x qualquer, calculo a posteriori dela, que é basicamente o quê? Né? A condicional vezes a priori. Se eu eliminar o denominador, que é a regra de Bayes, se eu eliminar o denominador para todo mundo, não tem problema. E eu vou acabar, então, x vai ser associado àquela classe que tiver a maior probabilidade a posteriori. Tudo bem?